Brasília. Muita gente pensa que a cidade nasceu só da ambição de um presidente, mas a verdade é que essa história é, na verdade, um sonho de 200 anos. Vamos entender hoje como essa grande ambição nacional acabou virando uma das capitais mais únicas do mundo. Então vamos começar essa viagem no tempo, essa jornada épica, para entender como uma ideia, que foi super persistente, atravessou séculos para finalmente se erguer bem ali, no coração do Brasil. É que a história de Brasília vai muito além de concreto e arquitetura, sabe? É sobre a força, a teimosia de uma visão. A pergunta é: como se constrói uma cidade inteira a partir de um sonho de 200 anos? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Olha, tudo começa muito, mas muito antes do que a maioria das pessoas imagina. A gente precisa voltar lá para o século XVIII, quando a primeira sementinha dessa ideia ousada foi plantada. A primeiríssima menção que a gente tem em registro vem do Marquês de Pombal. E o motivo inicial? Pura estratégia. A ideia era bem simples: tirar o centro do poder da costa, que era super vulnerável a ataques de navios. Era uma questão de segurança nacional, preto no branco. Agora a gente dá um salto de 72 anos no tempo. O Brasil já é independente e aí entra em cena José Bonifácio. Ele não só pega aquela ideia e a formaliza, como também batiza a futura capital com o nome que a gente conhece hoje, Brasília. Um nome que, olha, já nascia com a cara da nova nação. É aqui que a gente começa a ver a ideia evoluindo. O que lá com Pombal era uma necessidade de proteção, uma coisa de defesa, com Bonifácio se transforma num projeto de integração. A visão cresceu, entende? Deixou de ser só sobre se defender para se tornar um símbolo de união de um território gigantesco como o Brasil. Beleza, agora vamos avançar para a próxima fase. Vamos ver como essa ideia foi amadurecendo e como ela passou de um sonho distante para se tornar um objetivo oficial do Estado brasileiro. Com a proclamação da República, em 1889, o jogo muda completamente. A transferência da capital deixa de ser só uma sugestão e, entra na Constituição. Agora é lei, é oficial, virou um pilar do novo regime, um símbolo de que o poder não ia mais ficar concentrado só lá no Rio de Janeiro. E não era uma ideia vaga não, hein? A Constituição de 1891 foi super específica. Chegou a demarcar uma área de 14.400 quilômetros quadrados lá no Planalto Central. Ou seja, o projeto agora tinha um lugar no mapa e na lei. Era para ser levado a sério mesmo. Só que para virar realidade, nossa, foi preciso muita paciência. Foi uma longa espera. Pensa só, do mandato na Constituição em 91, passando pela expedição científica da Missão Cruz um ano depois, até o lançamento simbólico da Pedra Fundamental em 1922, o sonho foi mantido vivo, sabe? Um passinho de cada vez por décadas. Ah, e um ponto super importante sobre a Missão Cruz que muita gente confunde. A equipe liderada pelo astrônomo Luiz Cruz não foi para lá para desenhar prédio. A missão deles era científica, fazer estudos do terreno, da topografia, do clima. Basicamente, eles prepararam o terreno, literalmente, para o que viria muitas décadas depois. E agora a gente chega no clímax da nossa história. O momento em que toda aquela paciência de décadas dá lugar a uma urgência, a uma velocidade impressionante. 50 anos em 5. Esse era o lema, a bandeira de Juscelino Kubitschek. Ele não só prometeu construir a capital, como prometeu entregar tudo dentro do seu mandato de 5 anos. Foi essa determinação política que finalmente transformou quase 200 anos de planejamento em ação. E aí, num piscar de olhos, as peças finais se encaixaram. Foi tudo muito rápido. JK deu impulso político, Lúcio Costa venceu o concurso para o plano urbanístico, o famoso plano piloto, e o gênio Oscar Niemeyer foi chamado para dar à cidade aquela identidade arquitetônica que é única no mundo. Essa divisão de tarefas foi simplesmente genial. Pensa assim, Lúcio Costa desenhou o esqueleto da cidade, o fluxo, aquele formato de avião, sabe? E Oscar Niemeyer veio e vestiu esse esqueleto com prédios que se tornaram ícones da arquitetura moderna. Duas mentes brilhantes, um projeto monumental. E foi assim, depois dessa corrida maluca contra o tempo, que aquele sonho de séculos finalmente floresceu lá no Planalto Central. A data para nunca mais esquecer.
21 de abril de 1960. Aquele sonho que começou lá atrás como uma ideia de defesa e evoluiu para um projeto de integração nacional estava, enfim, realizado. Brasília foi inaugurada e o centro do poder brasileiro se mudou de Mala e Cuia, do litoral, para o coração do país. Então, o que a gente tira de tudo isso? A inauguração de Brasília não foi só uma mudança de CEP do governo. Ela simbolizou um Brasil que olhava para o futuro. Um país que queria se modernizar, que queria integrar seu território imenso e, claro, que queria descentralizar o poder político. E assim a gente fecha essa história incrível, um sonho de quase 2 séculos que foi construído em menos de 5 anos. A trajetória de Brasília é um testemunho impressionante de persistência, de visão e de uma execução pra lá de audaciosa. Fica a reflexão, né? O que essa história toda nos ensina sobre a ambição de uma nação?